Muito bem, vamos voltar aqui, pessoal, em mais uma manhã de sábado para estudarmos a palavra do Senhor. A disciplina é Cristologia, a doutrina de Cristo, e aula 3, a pessoa de Cristo, parte 2. Né? Se estamos estudando Cristologia, vamos continuar estudando a pessoa de Cristo. E ainda dando continuidade em relação à aula passada, vamos continuar falando sobre alguns títulos cristológicos. É lógico que nós não vamos tratar de todos, mas principalmente aquilo que nós consideramos principais, né? Então, outro título de Jesus aí, que vocês podem ver, é o título de Senhor. Né? Essa palavra Senhor, no grego, é a palavra Kyrios, né? Que na transliteração, como eu já disse para vocês, não tem como fazer outra transliteração. Então, quem não tem o conhecimento básico do grego tem a tendência de pronunciar curios, mas não se preocupem com isso, tá? Podem pronunciar curios sem problema algum, ou não pronunciar, né? Agora, a pronúncia correta na transliteração de Senhor do grego para o português seria Kyrios. Então, Senhor Kyrios é o segundo mais usado dos títulos de Jesus. Interessante isso, né? No Antigo Testamento, lemos que o nome de Jesus é Iavé. Ele é o grande Eu Sou, o Deus do pacto de Israel. Então, nós encontramos isso em Êxodo capítulo 3, de 10 a 15. Então, aí nós temos essa titulação de Jesus. Né? Como nós falamos nas aulas anteriores, Jesus só tem um nome, que é Jesus no grego e Yeshua no hebraico. Esse é o nome de Jesus. Entretanto, ao nome de Jesus, você vai encontrar uma série de nomes, né? Como Jesus Christos, né? Cristo é o mais, o que está em primeiro lugar, Jesus Cristo, né? O que mais aparece no Novo Testamento. Então, Christos é um título, assim como Kyrios é um título, tá? Jesus Cristo, o Senhor, você vai encontrar também essa, essa nomenclatura, tá? Então, veja, no Antigo Testamento, a palavra Senhor é Iavé. Então, na verdade, nós estamos dizendo aqui que Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus, como nós vamos estudar ainda hoje, tá? Então, vejam, eu coloquei aí para vocês apenas olharem, né? Não precisa saber isso, mas aproveitando a oportunidade, eu estou colocando aqui a palavra Senhor, né? Que é o tetragrama sagrado, que na verdade esse tetragrama sagrado, quando o judeu está lendo a sua Bíblia, né, quando ele está lendo a Torá, e aparece essa palavra, o judeu ele não pronuncia essa palavra. É por isso que essa palavra, formada por 4 letras no hebraico, né, da direita para a esquerda, essa é a leitura, eu coloquei a setinha aí, e circulei em branco a primeira letra que aparece aí nessa palavra, né? Nesse tetragrama. Tetra porque é formado por 4 letras do alfabeto. Essa primeira letrinha aqui, que parece então uma aspas, não é? Simples, é a palavra Yud. Não, perdão, é a letra Yud. Aí, da direita para a esquerda, nós temos essa segunda letra, que é o rei. Esta outra aqui, que parece um número 7, né? Um número 7, parece o número 7, é a letra do alfabeto hebraico Vav. Depois nós temos a outra letra, finalizando então o tetragrama sagrado, que é também a repetição da segunda letra, é o Vav. Tá? Então aí você tem aí embaixo a transliteração Y,
HWH, então Y é correspondente a Yud, ok? Y no português corresponde a Yud no hebraico. O H corresponde ao rei, o W ao Vav e o H novamente ao rei. Então, veja, repito, a leitura da palavra no hebraico é da direita para a esquerda, e aqui na transliteração você vai ler da esquerda para a direita. Então, veja, no português, no inglês, na maioria das línguas, a leitura é da esquerda para a direita. No hebraico e em algumas línguas de origem semítica, né, vamos dizer assim, então a leitura é da direita para a esquerda. Eu preparei esse outro slide aqui agora, sem as observações, para vocês poderem, então, olhar e ver realmente o tetragrama sagrado, tá? O Yud, o Rei, o Vav e o Rei novamente. A pronúncia dessa palavra, vejam só, como os judeus, eles não pronunciam, na verdade, quando eles estão lendo a Torá, quando eles estão lendo o Antigo Testamento e aparece essa palavra, no lugar da palavra, eles vão usar uma outra nomenclatura. No lugar dessas 4 letras, não é, do tetragrama sagrado, eles vão pronunciar, por exemplo, Adonai. Adonai significa meu Senhor. Então, eles não pronunciam esse nome por causa exatamente do respeito e da reverência que eles têm. Eles aprenderam, e nós também aprendemos, em Êxodo capítulo 20, a respeito da seriedade de não usar o nome do Senhor em vão, está dentro dos 10 mandamentos, e os judeus aplicam isso, eles vivem isso literalmente ao ponto de não pronunciar essa palavra. Então, eles estão lendo um versículo e aparece essa palavra, eles substituem essa palavra por Adonai, eles pronunciam Adonai. Uma outra pronúncia que é comum no lugar do tetragrama sagrado é a palavra Hashem. O Ra é um artigo, né? O artigo O, e o Shem significa nome. Então, na mente do judeu, quando ele está lendo, aparece esse nome, então eles identificam exatamente como o nome e pronunciam Hashem. Então, repetindo, no texto hebraico vai estar essa palavra, formada de 4 letras do alfabeto grego, porém eles não pronunciam essa palavra. Por isso que nós não sabemos 100% qual é a pronúncia correta dessa palavra. Nós não sabemos, tá? A transliteração mais correta para a língua portuguesa seria Iavé. Alguns utilizam Jeová, mas Jeová não tem muito sentido porque o Iod, essa primeira letrinha que nós acabamos de falar, né, que está circulada aí em branco, né, essa primeira letrinha, ela tem correspondência com o Y e não com o J, tá? Então, se formos ser mais próximos do hebraico, nós podemos usar a palavra Iavé. Não que Jeová esteja errado, tá? Repito, não está errado você usar a palavra Jeová, né? Inclusive, nós cantamos isso em algumas músicas, não tem nenhum problema nisso, né? Mas nós estamos fazendo um curso de teologia, então acho que aqui é o local onde você pode aprender essas coisas. Você está aprendendo para o seu conhecimento pessoal, não para você ficar corrigindo outras pessoas. É importante que você tenha isso em mente, tá bom? Então, a pronúncia mais correta é Iavé, ou Iohoashua, também seria uma outra pronúncia, Iohoashua, que também pode se aproximar daquilo que essa palavra quer dizer, tá? Mas vamos ficar com Iavé. E esse é o tetragrama sagrado,
ok? Que nós fizemos questão de mostrar para vocês. Então, é a palavra Senhor lá no Antigo Testamento. Inclusive, se você tem uma Bíblia Almeida Revista e Atualizada, geralmente a Almeida Revista e Atualizada, onde aparece a palavra, esse tetragrama sagrado, eles usam a palavra Senhor em caixa alta, ou seja, tudo maiúsculo, tá? Então, Senhor, na Septuaginta, não sei se vocês se lembram, a Septuaginta é aquela tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, tá? Então, foram 70 judeus especialistas que fizeram essa tradução do hebraico para o grego. Então, nasceu aí a Septuaginta, né? Então, na Septuaginta, Kyrios é usado para traduzir tanto Yahvé, olha que interessante, tá? Eles traduzem, eles usam Kyrios, que é Senhor, tanto para Yahvé, tá? Que é o tetragrama sagrado, quanto para Adonai, que é meu Senhor. Com isso, o Novo Testamento, preste atenção nisso, com isso o Novo Testamento atribui divindade ao Senhor Jesus, tá? Então vejam, a Septuaginta, ela é uma tradução muito séria, porque foi feita exatamente por judeus conhecedores da língua, tá? E na Septuaginta, Kyrios e Adonai, os dois termos, né? Ou melhor, Yahvé e Adonai, esses dois termos são traduzidos por Kyrios. Portanto, já é uma indicação, né? Uma atribuição de que Jesus é Deus. Então, essa tradução, né, séria dos judeus já indica, então, já vai atribuir divindade ao nome de Jesus. No Novo Testamento, Jesus é Yahvé, por incrível que pareça, tá? Então, você não ouve muito isso por aí, mas fica muito claro, e aí nós vamos entender claramente a questão da divindade de Jesus. Nós não podemos questionar isso, porque quando nós estudamos as línguas no original, nós vamos identificar essa verdade de que Jesus é Yahvé. Onde nós encontramos isso? Nós encontramos em Romanos 10, 13. Se dermos uma olhada lá em Romanos, né? Apenas voltando aqui. Romanos 10, 13, nós vamos verificar isso, né? Se compararmos Romanos 10, 13 com Joel 2, 32, fica bem claro que Jesus é Yahvé. 1 de Pedro 3, 14, 15, comparando com Isaías 8, 12 e 13, também. É lógico que nós não vamos fazer essa comparação aqui, apenas estamos citando para vocês. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, de 10 a 12, também vai indicar Jesus como sendo Yahvé. Nós podemos comparar isso com Salmo 102, 25 a 27. Então, o que nós estamos dizendo? Que Senhor é um título do nome de Jesus. Então, nós temos o título, nós temos o nome Jesus e nós temos o título Senhor. Em grego é Jesus Kyrios, ou seja, Jesus é Senhor. Então, nós temos essa indicação forte a respeito da divindade do Senhor Jesus. É importante para nós conhecermos tudo isso, né? Primeiro, porque repito, nós estamos fazendo um curso de teologia. Segundo, para que nós tenhamos argumentos teológicos para defender a nossa fé. Por que estou dizendo isso? Porque se você se deparar com testemunha de Jeová, você vai ter dificuldade, porque eles estudam e eles fazem questionamentos e eles tentam provar para você que Jesus não é Deus. Então, quando você conhece bem esses termos e quando você conhece esses argumentos, principalmente com base no texto original, aí você desestrutura
os argumentos de um testemunha de Jeová. Caminhando um pouquinho mais, veja lá. Quanto a Adonai, agora Adonai também significa a palavra Senhor. Repito, o judeu vai ler Adonai quando aparece o tetragrama sagrado. Então, quanto a Adonai, nós encontramos em Mateus 22, 43 a 45, Hebreus 1, 13, 5, 6. Nós podemos comparar tudo isso com Salmo 110, 1 a 4. Então, essa tarefinha fica para vocês fazerem aí no sábado à tarde, tá? Então, Jesus também recebe o título de Adonai. Portanto, o título Kyrios, vejam lá, fala da natureza divina de Cristo. Então, todas as vezes que aparecer a palavra Senhor referindo-se a Jesus, está falando da natureza divina. Ele é divindade ontológica. Lembra do que significa esse termo ontológico? Significa que está se referindo ao ser, à pessoa de Jesus, tá? Então, ele é divindade ontológica. Traduzindo isso, o seu ser, a sua pessoa, é uma pessoa divina. Ele é Cristo, o Senhor, que é, então, a palavra Kyrios, lá no grego. Você vai encontrar isso em Lucas 2, 11. Então, essa palavra atribui realmente divindade a Jesus, essa palavra Senhor. Muito bem, caminhando. Agora, esse título aqui, Eu Sou, ele é, vamos dizer assim, implacável com aqueles que colocam em xeque e em dúvida a divindade de Cristo. Por quê? Porque, vejam só, no Evangelho de João, Jesus diz, eu sou, e aí ele vai elencando o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida. Então, quando ele fala eu sou, ele está se referindo a esse eu sou lá do Antigo Testamento. Para um judeu, ouvir isso é terrível, porque com esta afirmação, Jesus estava dizendo para os seus discípulos e para todos aqueles que o ouviam, ele estava dizendo, eu sou Deus, tá? Essa forma de escrita, eu sou, somente Deus se auto-intitulou por ele mesmo. Então, quando Deus declarou para Moisés, eu sou, ele estava dizendo, eu sou Yahvé, eu sou o Criador, eu sou o dono do universo. E Jesus, então, aqui, ele vai dizer exatamente essa terminologia, eu sou. E aí, ele não para aí, dizendo que ele é o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, e assim ele continua. Vejam ainda agora a respeito de outro título, Jesus como sendo o Filho do Homem. Então, esse é o terceiro mais usado dos títulos de Jesus. É o seu meio favorito de autodesignação. Então, geralmente, Filho do Homem, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Então, Filho do Homem, para vocês terem uma ideia, ocorre cerca de 84 vezes no Novo Testamento. 82 vezes nos 4 evangelhos, sendo 69 nos sinópticos e 13 vezes no evangelho de João. Os evangelhos sinópticos, quando nós estudamos lá em bibliologia, vocês sabem que são aqueles 3, então, evangelhos, o de Marcos, o de Lucas e o de Mateus. Então, esses 3 evangelhos são considerados evangelhos sinópticos. A palavra sinóptico significa o seguinte, quando você coloca lado a lado esses 3
esses três evangelhos, esses três escritos, você então tem a sinopse, na verdade, o conjunto mostra então a ideia completa do evangelho. É por isso que, numa boa exegese, numa boa hermenêutica, não basta você ler a passagem num único evangelho. Nós acabamos de estudar na disciplina anterior o sermão escatológico de Jesus. Então, veja, quando nós estudamos o sermão escatológico de Jesus e falamos a respeito do abominável da desolação, nós lemos em Marcos, nós lemos em Mateus e nós lemos em Lucas. Lucas é o único que revela o que significaria, ou melhor, o que significava aquele termo que Jesus usou, o abominável da desolação. Então, Lucas deixa claro ali que esse abominável era o Império Romano que sitiaria Jerusalém e invadiria Jerusalém, destruiria a cidade e o templo no ano 70 depois de Cristo. Então, os evangelhos sinópticos, eles na verdade foram escritos, mas nós devemos estudar, quando vamos estudar mais a fundo a respeito de uma passagem, devemos ver a mesma passagem nos três evangelhos. Mas aqui, esse termo filho do homem, então, ele aparece 84 vezes, por isso é um título também importante a respeito de Jesus. Jesus não somente é o Filho de Deus, olha que interessante isso, mas é também o quê? O Filho do homem. Assim, Filho de Deus fala da natureza divina de Jesus. Opa, voltando aqui. Fala da natureza divina de Jesus. E Filho do homem fala da sua natureza humana. Então, o que nós vamos já perceber aqui, essa questão desses dois termos. Filho de Deus, referindo-se à divindade, né? A sua natureza divina, por isso Filho de Deus, né? E também Filho do homem, se tratando então da sua natureza humana. Então, nós vamos, daqui para frente, estudar um pouquinho mais a dupla natureza de Jesus. Então, nós vamos entender o que é essa dupla natureza, que Jesus é 100% Deus e é 100% homem. Nós vamos entender que nós não podemos separar as duas naturezas, elas são unidas numa única pessoa, tá? Nós temos uma única pessoa, a segunda pessoa da divindade ou da trindade, que possui, então, a dupla natureza. Então, a natureza de filho do homem, a natureza humana de Jesus está presente na sua vida, não é? Esteve presente na sua vida durante todo o tempo em que ele realizou o seu ministério na terra. Então, vai ficar claro para nós que Deus se faz homem na pessoa do Filho, e Deus, então, realiza a sua obra salvífica, a redenção em Cristo na cruz do Calvário, para salvar todos aqueles que creem em Cristo. Então, aqui nós temos realmente esse título, Filho do Homem. Então, todas as vezes que você ler a Bíblia e encontrar esse termo, saiba que ao que está escrito ali está querendo dizer o seguinte: Jesus é 100% homem e por isso ele pôde, mediante a obra redentora na cruz do Calvário, salvar o próprio homem dos seus pecados. E Filho de Deus, então, quando se trata do termo Filho de Deus, está falando da natureza divina. Então, o Novo Testamento ele é muito forte, é muito conciso com relação a isso, e não vai deixar dúvida para nós da divindade de Jesus, e também não vai deixar dúvida com relação à humanidade de Cristo. E é exatamente isso que nós vamos estudar na parte 2 desta aula. Tá bem, pessoal? Então, agora nós vamos para o intervalo aí, de mais ou menos 10 minutos, e aí voltamos com
a segunda parte desta aula de hoje, falando mais sobre a natureza, a dupla natureza de Cristo.